Boa noite, Eduardo, Canadá, né? Vamos iniciar nossa aula, Boa noite. finalizar aí o sistema de gestão, né? Tive na aula passada, a gente vai finalizar agora. Vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Então, vou falar um pouquinho sobre essa estrutura, né? Que contém a norma da ISO 9000. Nós falamos na aula passada dos princípios que norteiam o sistema de gestão, que foram 8 princípios. Fizemos um exemplo lá da padaria de Seu João. E agora vamos entrar um pouco mais detalhado o que é que fala da norma, né? A norma, ela tem a numeração de 0 a 8, né? No seu índice, 0 fala da introdução, 1 de escopo, 2 referência normativa, o 3, na seção 3 fala de termos e definições, o 4 sistema de gestão da qualidade, quinto, responsabilidade da direção, sexto, gestão de recurso, sétimo, realização do produto, e oitavo, medição, análise e melhoria. Então, falando um pouquinho da seção 0, que é a introdução, na introdução ela vai falar de maneira generalidade, né, sobre o sistema de gestão. E primeiro ponto que nós encontramos na seção 0 é por que é importante ter um sistema da qualidade. Então, o objetivo principal de ter o sistema da qualidade, pela própria norma que fala, é para aumentar a satisfação dos clientes. Então, o sistema existe para isso, para que os clientes possam se sentir mais satisfeitos, né, com o serviço ou produto, né, entregue a ele. E isso acontece quando atende, né, os requisitos do qual é solicitado. Então, se atender o requisito, isso significa que vai ter uma satisfação automática, né? E assim acontece conosco como cliente, né? Quando a gente solicita um serviço ou um produto, se atende os requisitos que nós solicitamos, nós ficamos muito satisfeitos. Então, o sistema de gestão da qualidade é influenciado por, primeiramente, o ambiente da organização precisa ser muito bom para que o sistema funcione bem, né? As mudanças nesse ambiente, os riscos associados, tudo isso traz um impacto, né? Seja positivo ou negativo, né? As necessidades que sempre vai se alterar de acordo com as necessidades, ou seja, temos exemplo prático aqui, aí, recentemente teve a pandemia, né, que foi um marco muito forte do Covid, muitas coisas mudaram. E aí vem os objetivos particulares de cada organização, os produtos que serão fornecidos, os processos utilizados. O porte da empresa também tem uma influência grande, se o porte é de grande porte a empresa, de pequeno porte ou de médio. E a estrutura, né, organizacional, como é que é feita essa estrutura, se é o modo tradicional, se é um modo mais moderno. Então, a ISO 9001 pode ser utilizada por partes internas ou externas, né? Incluindo o organismo de certificação, para avaliar a capacidade da organização de atender os requisitos do cliente, ou a questão estatutária, né? Que é a questão dos estatutos, que de repente pode ser regional, municipal ou federal, regulamentos aplicáveis e assim vai para que a organização se adapte quando vai implementar um sistema de qualidade. Então, tem vários aspectos que tem que ser analisado. Se a gente for buscar a questão de uma abordagem de processo, como fala na seção 0.2, se a gente for entender o fluxo, para todo o processo existe, um input, aí vem um processo de transformação e o output,
que é a saída, né? O input é a entrada, ou seja, para as atividades, os recursos, né, do sistema de gestão funcionar, precisa, como está aqui do lado esquerdo, né, entender a necessidade dos clientes, as expectativas que esses clientes têm, os requisitos organizacionais, os requisitos da ISO, né, e o processo da organização. Aí as atividades e recursos ela começam a se movimentar para que no final, ali na parte direita do slide, né, os clientes externos e internamente tenham uma satisfação crescente, né? Então, a norma pode ser utilizada por parte tanto internas ou externas, incluindo o organismo de certificação, para avaliar a capacidade da organização. Nesse 0.2 também aborda que os processos, como tem esse fluxo aqui, eles precisam ter uma interação, eles são interligados, né? Então, se a gente for ali na letra A, fala que tem que ter entendimento e atendimento aos requisitos, valor agregado, que é a letra B, resultado de desempenho e eficácia dos processos, né, letra C, e melhoria contínua, com base em medições objetivas. E aí a gente começa a entender que essas abordagens de processo, eles precisam ser interligados para que tudo possa funcionar de maneira uniforme. Nessa abordagem de processo, a ferramenta que é utilizada, né, para que possa desenvolver é o PDCA, né? É uma ferramenta muito conhecida, e o P significa planejar, né? Que em inglês é plan. Tudo começa através do planejamento, que é onde estabelece objetivos dos processos, resultados. Depois que planeja tudo isso, nós vamos para a parte de executar, de fazer, né? Que é o D. Em inglês significa do, que traduzindo é fazer ou executar. Depois que nós planejamos, nós executamos, nós fazemos, né? Implementamos os processos. E depois de fazer, precisamos checar, ou seja, verificar, né? Check, em inglês. Traduzindo é verificar. Ou seja, monitorar e medir se os resultados que estão sendo feitos estão saindo de acordo com o que foi planejado. Então, o check é para isso. E aí vem a letra A, que é o ACT, em inglês significa ação, traduzindo é agir, né? Que significa agir para melhorar continuamente o desempenho dos processos, que é buscar melhoria contínua através da medição, que é o check, verificar. A gente analisa se está saindo de acordo com o planejado, e se de repente não está saindo de acordo com o planejado, a gente age, né? No ACT. Então, na aula passada, nós vimos ali a padaria de Seu João, até mostramos que existe alguns processos, né, para que o processo da padaria funcione bem. Eu não vou pedir para que vocês façam esse exercício agora, que é mais em sala de aula, mas se fosse fazer, listar os processos que tem lá naquele texto, nós podemos encontrar o processo de compras, tem o processo de estoque, de produção, né, de exposição, atendimento e cobrança, né? E aqui tem a estrutura da norma, né? Onde tem os itens principais das seções, que vai do número 4 ao número 8, né? A gente vai ver alguns deles agora. Antes de a gente ver, a gente só acrescentar que na seção 0 também fala da relação da ISO 9001 com a 9004. A 9001, né? Só para quem possamos ter um entendimento, a ISO 9001 ela pretende garantir a eficácia do sistema, mostrar que o sistema é eficaz para atender requisitos dos clientes, né? E a maneira que é utilizada como padrão é a auditoria de certificação. Então, quando a empresa ela quer ter um certificado que comprove, né, que ela
de fato ela atende os requisitos dos clientes, ela vai buscar a certificação da ISO 9001. Já a 9004 é um pouquinho diferente, né? A 9004 ela pretende a melhoria contínua de desempenho global da organização, mas não tem propósito de certificação. Então, por isso que muitas vezes a gente não vai ouvir muito falar de ISO 9004. Por quê? Porque a 9004 ela não tem propósito nenhum de certificação. Já a 9001 e 9004 são normas de sistema de gestão da qualidade, né? As quais foram projetadas para se completarem mutuamente, mas também pode ser usada de maneira independente, né? Entender também que esse sistema de gestão ela tem outras normas, né? Que elas são integradas, né? Tem a 9001 que trata de gestão da qualidade, aí tem a 14001 que trata de meio ambiente e tem a 18001 que trata de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, essas três andam de maneira interligada. Um dos grandes objetivos da ISO 9001 é atender requisitos dos clientes, né? Além disso, muitas vezes é atender requisitos legais que a lei pede, né? Ou seja em forma de estatuto ou de regulamento, né? E tudo isso visando aumentar a satisfação dos clientes, né? Por meio de um sistema sólido, né? Uma coisa importante também, para que vocês entendam aqui, deixa eu voltar, que a ISO 9001 ela é aplicável em quaisquer organizações, né? Quaisquer organizações, seja qualquer tipo, qualquer tamanho, qualquer produto, qualquer serviço. Eu só acrescentaria uma observação aqui que quaisquer organizações, desde que seja lícita, seja uma atividade lícita, né? Porque se não for uma atividade lícita, obviamente que não pode ter uma certificação como essa, né? Exemplo, né? Em nosso país, o tráfico de droga é uma organização, mas não é uma organização lícita, né? Então jamais ela poderia ter uma certificação da ISO 9001, assim como o jogo de azar e outras atividades. Na 2 fala sobre a referência normativa, que é baseada na ISO 9000. O que é a ISO 9000, né? A ISO 9000 fala de fundamentos de vocabulário, ou seja, traduzindo para a gente aqui, a referência normativa é como se fosse um dicionário para a gente, né? Então, se a gente for querer saber a tradução de algumas palavras, termos técnicos, né, na área de qualidade, vou na ISO 9000 e aí consigo saber o significado das palavras. Uma palavra tipo Kaizen, o que significa Kaizen, né? Aí eu vou lá na ISO 9000, no Fundamentos de Vocabulário, e lá vai estar escrito para mim, ó, Kaizen significa mudança para melhor. Então já vou saber já o significado. Aqui a gente não vai entrar em detalhe, porque isso aqui a gente faz mais em sala de aula. E no 4 fala do sistema de gestão da qualidade, né? Então o sistema ele deve ser o quê? Primeiramente é estabelecido. Para se estabelecer depois eu preciso documentar tudo, tudo tem que ser documentado. Depois ele precisa ser implementado, depois de ter todo o documento, implementar na área. E o passo mais importante e preciso é manter, né? Tem que ser mantido. E aí vem um requisito importante dos requisitos gerais, que diz o seguinte: a organização deve determinar seus processos, a sequência e suas interações. Então, toda vez, uma observação, né? Toda vez que a gente for ler a norma, né? E lá tiver escrito a palavra deve, isso significa que é obrigação da empresa fazer. Ela não tem a opção de escolher.
Então, toda vez que tiver a palavra deve, a gente já sabe que é a obrigação da empresa fazer. Então, aqui diz, ó, a organização deve determinar seus processos, né? Então, quem determina é a empresa, a sequência e suas interações. E aí, aqui embaixo, nos parágrafos, diz, né, que os critérios e métodos de execução, então a empresa tem que definir qual é o critério que vai ser utilizado, ou seja, qual é o critério para saber se vai ser aprovado ou não, quem define isso é a empresa, e os métodos, né, que vai ser executado. E aí ela vai definir a sequência das atividades, os recursos humanos que vai ser utilizado, pessoas, maquinário, equipamento, né, software e tudo mais. O segundo parágrafo vai dizer para nós também que a gente precisa monitorar, né, medir sempre os processos para saber como é que está indo. E no terceiro é sempre buscar melhoria contínua, né, dos processos. E aí uma parte importante diz o seguinte: se uma organização terceirizar um processo que afete o resultado do produto ou serviço em relação aos requisitos, esse processo deve ser controlado, né? Por exemplo, a Sadia adquire pós para bolos e gelatina da empresa J. Macedo Alimentos. Esses produtos são fundamentais para os produtos que a Sadia vende. Portanto, ela deve monitorar a J. Macedo Alimentos para garantir que os produtos adquiridos estão dentro da especificação. Por exemplo, realizando teste de qualidade no recebimento do produto. Então, uma coisa importante que a gente pega nesse contexto aqui é o seguinte, que, por exemplo, se tem uma empresa e ela contrata uma empresa terceira, que ela faz parte do processo, que é fundamental na sua produção principal, né? Essa empresa terceira é responsabilidade da empresa que contratou. Então, se de fato tiver uma auditoria, né? E de repente encontrar uma irregularidade na empresa terceirizada, quem responde é a empresa que contrata, não a empresa terceira. Então, isso é muito importante, que hoje muitos dos serviços são terceirizados. E é aí que acontece que muitas organizações ela deixa de lado, né, essas empresas terceirizadas sem ter um controle efetivo, né, do que está acontecendo. Mas fica bem claro que se acontecer algum problema ou imprevisto, quem responde é a empresa que contrata. E uma coisa importante é que para todos os processos devemos obter dados. Então, qualquer processo que não tenha como colher dados, né, é um processo vazio, né? Então, primeiramente, preciso pensar. Tem um processo, eu preciso ter dados, porque dos dados eu analiso esses dados para daí tomar ações necessárias. Então, só através dos dados que eu analiso e tomo ações. E aqui tem um pequeno exercício que eu gostaria que vocês pudessem responder. Conseguindo ouvir aí? Sim, professor. Beleza. É um exercício fácil de verdadeiro ou falso, só para a gente. Responder no caderno? Não, pode fazer num pedaço de papel aí mesmo, né? Tá bom, tá certo. Já colocar assim, primeiro, eu acho que é verdadeiro, segundo, falso, só para depois a gente discutir um pouquinho aqui. Tá ok.
Eu respondi aqui, mas vamos ver aí, né? Se está certo ou errado. Beleza, então. Então, o primeiro aqui fala a afirmação, né? A gestão da qualidade pode ser um processo. Verdadeiro ou falso? Eu coloquei verdadeiro. Perfeito, né? Então, ele é um processo de apoio, assim como a parte de segurança, eh, recursos humanos, né? RH. Não é um processo direto, mas é um processo de apoio. Então, a gestão da qualidade ele se encaixa nesse sentido aí. Aí vem o 2. Se um projeto for um processo terceirizado, a responsabilidade por esse processo é do fornecedor. Eu botei verdadeiro. Verdadeiro. Só que esse aqui é falso. É Vou te, falso, não é? vou te explicar o porquê. Ó. Lembra que eu Sim. falei que se uma empresa ela contrata uma empresa terceirizada, a responsabilidade é da empresa que contrata, não de quem faz, entendeu? Entendi. Tipo, lá na empresa mesmo. Aí se acontecer qualquer coisa lá na terceirizada, a responsabilidade é da empresa, né, que contratou, não tem nada a ver com a terceirizada, né? Exatamente. É evidente que a empresa que contrata vai cobrar da terceirizada, mas a, Entendi, a punição vai chegar para a empresa que contratou, entendi, entendeu? entendi. Isso em termos de certificações, em termos de leis, de regulamentos, vai chegar na empresa que contrata. Então é por isso que é importante quando uma empresa ela contrata uma terceirizada, estar acompanhando de perto para que ela trabalhe certo. Entendi. Aí o 3 diz: monitoramento e medição têm o mesmo significado. Eu coloquei falso. É falso, né? É falso, né? A diferença Mas mesmo básica, assim não expliquei. a diferença básica de um para o outro é muito simples, porque medição requer números. Para medir, eu preciso de números. Eu preciso por termo matemático, certo? E Certo. monitoramento eu posso usar tanto número ou não. Monitoramento eu posso fazer um julgamento subjetivo. Por exemplo, eu posso monitorar se a pessoa está utilizando EPI ou não, o É, comportamento da pessoa, ou o comportamento da pessoa, que não vai me dizer um número para mim, mas é um comportamento que eu estou observando naquele momento. Mas medição não, é sempre baseado em números. Então, entendi. por isso que não,
É por isso que não tem o mesmo significado. Aí é falso, né? É falso, é. Eu botei falso aqui. E o 4 diz: nem sempre é necessário determinar critérios e métodos para a operação dos processos. Eu botei falso. Perfeito, é falso, né? Falso, né? A gente viu lá nos slides que sempre a empresa tem que determinar seus critérios e seus métodos para a operação dos processos. Já pensou se a empresa ela não determinasse quais seriam os critérios para dizer se um produto está aprovado ou não? É, Se ela não dissesse quais são os métodos que tem que utilizar para operar os processos, a gente ia ficar meio confuso, né? Sem saber o que é. fazer. Até no DDS, né? Quando a gente toma os treinamentos todo dia, se a gente não tivesse, a gente ia ficar perdido no que ia fazer, no que poderia acontecer, né? Tudo isso. Exato. É. Então a gente precisa de padronizações, né, de procedimento, de instruções de trabalho que vai nos dizer para a gente o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer para que a operação possa fluir muito bem. Então, tudo isso já tem que estar bem alinhado, né, com os procedimentos. É, E o último diz: a norma exige um mapa de processo. eu coloquei verdadeiro. Essa aí é muito mais uma pegadinha, É, porque geralmente as pessoas colocam um verdadeiro, mas não é verdadeiro não, porque a é não, norma né? ela não exige um mapa, ela só exige que tenha os procedimentos tenham uma sequência, interação e métodos, mas ela não exige que tenha um mapa. Mas muitas empresas elas colocam um mapa do processo para poder facilitar o entendimento. É uma boa prática realmente colocar um mapa, porque facilita. Quando você tem um desenho, né, os fluxos, né, de como que funciona o departamento X, como é que ele produz, quando ele terminar a produção vai mandar para o departamento Y. Então, geralmente, empresas ela faz um mapa, mas a norma não exige um mapa, não. Exige só que tenha os processos, as sequências e as interações. É realmente errado ele estar exigindo. Mapa é mais quando é tipo uma construção, né? Que eles pedem para fazer um mapinha, mas assim, esse termo aí ele não exige mesmo, não. Exatamente. É só para poder facilitar o entendimento em alguns casos, mas não é exigido que tenha em todos os processos, não. Entendi. Então, basicamente, hoje, para a gente fechar a parte de sistema, foi isso aí, para que nós pudéssemos ter esse conhecimento da norma, o que é que fala na norma, e essa questão de entender que a norma ela existe para que nós possamos, assim, atender bem nossos clientes e atender leis, porque as leis exigem que nós possamos fazer de determinada maneira. Espero que você tenha compreendido aí. E qualquer dúvida, eu estou à disposição aí. Tá certo, professor. No mais, uma boa noite para você aí. Boa noite. Parece que só foi o de aluno hoje, né? É, É as isso mesmo. pessoas não É, entraram hoje, chega não. tarde também deve estar trabalhando, porque, né? Muitos fazem hora extra, mas é isso mesmo. Verdade, é. Uma boa noite para você aí. Valeu, boa noite, professor.